Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, 713 milhões de euros. Repito, 713 milhões de euros. É o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde apurado ao mês de agosto. Um aumento de 262 milhões de euros desde que o atual Governo tomou posse. 32 milhões de euros por mês, 1 milhão por dia. Em termos homólogos, comparando agosto de 2015 com 2016, os pagamentos em atraso do SNS aumentaram 244 milhões de euros. E comparamos aqui apenas o que é comparável. Como é possível, então, em tão pouco tempo, que o Governo tenha aumentado desta forma a dívida hospitalar? Mas e em termos de dívida total do SNS, a situação é ainda mais grave. A dívida total a fornecedores deverá, neste momento, ultrapassar já os 1.500 milhões de euros. Um aumento superior a 20% em menos de um ano. Senhoras e senhores deputados, só no que se refere a medicamentos, a dívida subiu para 820 milhões de euros. Até quando esta esquerda irresponsável continuará a desbaratar o enorme esforço que os portugueses fizeram para salvar o SNS? Resulta da última síntese de execução orçamental divulgada esta semana pela Direção-Geral do Orçamento que em agosto deste ano o saldo do SNS se situou em menos 20 milhões de euros, representando uma deterioração de 2,6 milhões de euros face ao período homólogo. É a própria DGO a reconhecer que as coisas não vão bem. E aqui, senhores deputados, temos de ser muito claros. Todos fizemos nos últimos anos demasiados sacrifícios para que a história se repita de novo. O Serviço Nacional de Saúde é uma realização demasiado importante para que a irresponsabilidade financeira de um governo social-comunista possa acabar por pôr em causa o regular funcionamento dos serviços públicos de saúde e, com isso, o próprio acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. E quem o diz não é apenas o PSD. Os últimos relatórios internacionais referem igualmente uma crescente preocupação com a derrapagem nas contas da saúde. De facto, é lamentável vermos a Comissão Europeia, no seu recente relatório da 4ª missão do pós-programa de assistência, depois de reconhecer que, e cito, a sustentabilidade do sistema de cuidados de saúde melhorou notavelmente desde 2011, constatar que as dívidas que estão por pagar há mais de 180 dias têm crescido desde 2016, especialmente no setor da saúde, onde identifica, entre outros, um aumento de 155 milhões de euros das dívidas dos hospitais públicos. Ora, perante esta realidade, é preocupante vermos altos responsáveis do Ministério da Saúde, depois de terem defendido que seria bom este ano haver um orçamento retificativo, por reconhecerem que o Governo não acautelou a reposição de salários, nem as 35 horas, virem dizer, e cito, embora o estoque dos pagamentos em atraso tenha aumentado, encontra-se muito longe dos máximos atingidos no passado. Se este Governo não reconhecer urgentemente que o acumular de dívidas nesta obsessão do não pagamos é um erro, o país pagará bem caro por isso. Nós, PSD, estamos bem cientes do esforço que fizemos com os portugueses entre 2011 e 2015, pagando mais de 2 mil milhões de dívidas do Serviço Nacional de Saúde e assim evitando o seu colapso financeiro, razão pela qual não podemos ficar indiferentes a este descalabro. Por isso, apresentámos ontem mesmo um projeto de resolução no qual recomendamos ao Governo que reduza o montante das dívidas. E, através desta iniciativa, instamos ainda ao Governo para que prossiga uma política de rigor financeiro e de investimento na gestão de recursos. Mas mais, senhoras e senhores deputados, neste projeto de resolução falamos ainda de investimento. Atualmente, como sabemos, não há qualquer investimento no SNS. Estamos em devir, em permanente anunciação de um qualquer Conselho de Ministros com mais um maravilhoso pacote de promessas, bem ao contrário do que sucedeu nos últimos anos, em que, apesar das dificuldades financeiras que todos conhecemos, entraram em funcionamento 7 novos hospitais e 166 novas unidades de saúde familiar. Ainda no ano passado foram adquiridos 2 aceleradores lineares para o Instituto Português de Oncologia de Lisboa, permitindo assim realizar anualmente mais de 20 mil tratamentos oncológicos e servir mais de 52 mil doentes. Mas em 2016, no orçamento deste ano, previa-se desde logo uma quebra de 12% no investimento relativamente a 2015. Volvidos 8 meses, esse investimento está a cair 23% relativamente ao período homólogo de 2015, ou seja, praticamente o dobro do previsto. Os senhores hoje basicamente pagam salários e nada mais. E os senhores deputados desta nova maioria social comunista, os senhores que a cada dia exigiam mais investimento público no SNS, agora que o investimento cai a pique, o silêncio impera. Como é que é possível traírem assim os princípios que outrora defendiam? Enganar quem tanto quem vos elegeu.
Enchem a boca a falar de investimento público, mas perdem o pio quando o vosso governo corta no investimento do SNS. O dobro do previsto no orçamento que os senhores aprovaram e aplaudiram. Mas, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD apresentou também um outro projeto de resolução recomendando ao Governo que reduza o recurso aos chamados médicos tarefeiros. Sabemos que os custos com a prestação de serviços médicos diminuíram de 130 milhões de euros em 2010 para 80 milhões em 2015. E acontece que, apesar das palavras doces do atual Ministro da Saúde junto dos seus novos amigos de esquerda, só no primeiro semestre deste ano o SNS gastou mais de 47 milhões de euros com essas prestações de serviços. Mas também aqui ninguém vos ouve. São agora apenas uma sombra do passado, acomodados na vertigem de um mando com que nunca sonharam e que, sem dúvida, nunca mereceram. Os sócios da atual situação apenas têm um desejo: manter-se no poder. O PSD entende claramente que o SNS, o recurso à contratação de médicos, através desta modalidade de prestação de serviços, deve continuar a ser desincentivado, como sucedeu nos últimos anos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, as iniciativas que o PSD aqui apresenta deviam ser pacíficas nesta Câmara. Ambas preconizam a boa gestão do sistema público de saúde, ambas defendem os doentes e os contribuintes. Veremos, é certo que sem grandes ilusões, como será, neste tempo outonal, a tolerância democrática dos partidos deste governo. Disse.